Muito bem, amados. Atos capítulo 3. Nós vamos ler, queridos, os versos 1 a 10 desse texto. Pois bem, então vamos lá. Nos diz assim, ouçamos com atenção o que nos diz a palavra de Deus. Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração, às 3 horas da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamado Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmolas aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhes esmola. Pedro e João olharam bem para ele e, então, Pedro disse: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso lhe dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, ande. Segurando pela mão direita, ajudou a levantar-se. Imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar, sentado à porta do templo chamado Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Pai, pedimos por misericórdia que o Senhor venha falar conosco, venha falar com a tua igreja, para a honra e glória do teu nome, Pai. Que essa palavra possa penetrar em nosso coração e cumprir o teu propósito. Em nome de Jesus, amém. Louvado seja Deus. Queridos irmãos, nós estamos diante de um texto bastante conhecido da palavra de Deus. Um texto que normalmente é muito utilizado nas pregações, mas hoje eu quero, juntamente com você, pensar nesse texto com base em um tema: a igreja, o mundo e o nome gracioso de Jesus. Vejamos, sabemos até aqui, queridos, que o Espírito Santo foi enviado, Jesus já tinha sido assunto ao céu, o Espírito Santo de Deus foi enviado, a igreja estava perseverando em oração, perseverando na comunhão, perseverando no partir do pão, perseverando na palavra, vivendo em um momento muito especial para a glória de Deus. Então a igreja, esta que estava aqui reunida, já tinha mais de 3.000 membros, naquele fenômeno de conversão, após aquela pregação de Pedro. Estavam aqui então vivendo nessa dimensão, nessa alegria, nesse fervor, e tinha uma missão. E a missão dessa igreja era anunciar o nome de Cristo. Em nome de Jesus, eles deveriam ensinar. Em nome de Jesus, eles deveriam orar. Em nome de Jesus, eles deveriam batizar. Em nome de Jesus, eles deveriam anunciar o Evangelho e trazer a libertação que Jesus anunciou a eles. Queridos irmãos, a primeira manifestação de poder, a primeira, através da igreja, já não tendo a presença de Jesus aqui, a primeira manifestação de poder de Deus, de milagre, vai ser
exatamente essa. No momento em que Pedro e João vão caminhando no templo para a hora da oração. Note que nesse primeiro momento ainda, a igreja que era formada por judeus convertidos, ela ainda seguia as tradições judaicas. Não mais prestavam sacrifícios, porque o sacrifício perfeito fora executado ali na cruz. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo foi morto na cruz para o perdão dos pecados, para trazer a salvação ao povo de Deus. Mas eles ainda praticavam aqueles momentos de oração. E eles estavam então agora nesse momento caminhando para a oração. Observe que está dito aqui que seria às 3 horas da tarde. Normalmente, irmãos, os judeus oravam no templo às 9 horas da manhã, ao meio-dia e às 3 horas da tarde. E já era o momento da última oração daquele dia. Então veja, meu querido irmão, o que vamos entender aqui, primeiramente, como lemos, é que tudo aconteceu em nome de Jesus. E precisamos já saber e esclarecer um ponto importante, que o nome de Jesus, irmãos, não é uma frase mágica. Aproveitando aqui para esclarecer isso. Existem pessoas que utilizam a expressão nome de Jesus como se isso fosse uma palavra mágica. Mas não é. Não se trata disso. Aliás, ainda dentro desse parênteses, vocês vão se lembrar que certa feita, alguns que gostavam e praticavam a expulsão de demônios, relata-nos o apóstolo Paulo, eles uma vez foram expulsar demônio e disseram: olha, eu conjuro-vos pelo Cristo a quem Paulo prega. O espírito maligno então falou para aqueles homens, filhos de Cefas: olha, sabemos quem é Paulo e sabemos quem é Jesus, mas quem são vocês? Então nos conta o texto, que é narrado aqui também em Atos, que eles tomaram uma surra daquele espírito maligno e tiveram que sair correndo envergonhados. Então note, eles usaram o nome de Jesus, mas isso não trouxe nenhum resultado, porque a simples expressão em nome de Jesus, ela não tem efeito. Não se trata então de uma frase mágica. Quando se expressa em nome de Jesus, como aconteceu aqui com Pedro, no encontro com esse homem coxo ou aleijado, precisamos entender que isso foi, na verdade, uma ação que se faz em nome de Cristo. Ou seja, em nome de Cristo e na autoridade de Jesus, eu estou dizendo: levanta e anda. Pelos méritos de Cristo, por causa da graça de Cristo, pelo que Cristo fez na cruz do Calvário, pelo poder que Cristo concede. Então, só fazendo já essa observação, porque muitas pessoas utilizam o nome de Jesus como se fosse um jargão mágico, né? Então, volta e meia acontece uma situação, a pessoa grita: o sangue de Jesus tem poder. É verdade, mas vamos entender o que isso quer dizer de fato, né? Pois bem, queridos, o que nós queremos entender à luz desse texto, irmãos, é que esses homens, eles estavam cheios do conhecimento e do poder de Deus. E eles estavam, apesar de cheios do poder de Deus, cultivando ainda uma vida de oração. Irmãos, é importante pensar nisso. Porque, veja, o fato deles terem passado por aquele fenômeno da conversão de milhares de pessoas
não fez com que eles se sentissem autossuficientes. Eles continuavam na prática da oração. Eles continuaram orando porque eles sabiam de quem dependiam. A oração era uma prioridade deles. Eles não deixaram de orar porque eles eram cheios do Espírito. Pelo contrário, porque eles eram cheios do Espírito, eles perseveravam na oração. Então, note, irmão, uma coisa. Nos diz o texto que eles estavam indo orar. E naquele momento estava sendo levado para a porta do templo, chamado Formosa, era o nome da porta, um aleijado de nascença que era colocado ali todos os dias. Amados irmãos, o paralítico de nascença vivia uma rotina de humilhação. Ele era colocado ali, irmãos, para fazer a única coisa que ele podia fazer: pedir. Não tinha nenhuma outra alternativa ou recurso para ele. Não tinha nenhum benefício de governo. Não tinha nada. A única coisa que esse homem podia fazer na vida era pedir esmola. Observe que esse homem vai nos dizer, o capítulo 4, verso 22 de Atos, que esse homem, ele tinha mais de 40 anos de idade. Então pare para pensar um pouco, primeiro, na condição desse homem. Mais de 40 anos de idade. Tendo uma vida de muita dificuldade. Tendo que ser carregado de lá para cá e daqui para lá. Essa era a realidade desse homem. E, obviamente, não tinha lugar melhor para pedir do que na porta do templo. Sabe por quê, irmãos? É porque espera-se que aquele que busca Deus, que aquele que adora Deus, seja misericordioso. Então, aquele era o ponto estratégico. Vamos pedir para as pessoas que devem ter misericórdia. Então, veja, o pedido então foi feito. Quando esse homem viu que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu a esmola. Me deem uma esmola. Precisamos considerar aqui, irmãos, um ponto também importante. O que é uma esmola? A esmola, irmão, pedi-la é pedir compaixão pela misericórdia, pela miséria que sabe que tem. É pedir misericórdia ao outro por causa da vida miserável que tem. Então eu peço uma esmola, eu peço então para que a pessoa tenha compaixão de mim, porque eu não tenho outro recurso. Não pode pensar só em pedir dinheiro. É uma situação de humilhação. É o mesmo que pedir: tenha afeto por mim. Observe a minha condição infeliz e faça alguma coisa por mim. Isso é o que está no sentido de pedir esmola. Então, meu querido irmão, considere comigo uma coisa. Esse homem vivia numa condição muito difícil. E ele então parou e pediu esmola. O que vamos ver então como resposta desses homens de Deus que estavam indo orar é exatamente sobre a compaixão deles. A pergunta é: como que Pedro e João poderiam adentrar ao recinto, continuar a sua caminhada, sabendo da condição daquele homem? Como eles poderiam ignorar
Como eles poderiam continuar a caminhar diante da miséria daquele homem que pediu diretamente a eles: me deem uma ajuda, porque eu preciso de ajuda para viver. Amados irmãos, aqui precisamos pensar numa coisa. Precisamos pensar numa coisa. Às vezes, mesmo atos espirituais precisam ser adiados diante da necessidade humana. Porque alguém diria: não, eles estavam indo para o templo orar, então eles não poderiam deixar de agradar a Deus para atender uma necessidade de alguém que pedia a porta. Não é isso o que o texto nos ensina. Eles não deixariam de ir ao templo, mas eles também não deixaram de atender a necessidade daquele homem que ele estava. Meus irmãos, quero lembrar-nos aqui da parábola do bom samaritano, que tem muito a ver com isso aqui. E foi uma parábola que Jesus tinha contado tempos antes para esses discípulos. Lembra? Esses discípulos ouviram essa parábola e da parte de Jesus. Ouviram da parábola daquele bom samaritano, que diferente do levita e do sacerdote, parou para socorrer aquele que ele estava ferido. Amados irmãos, Jesus condenou os levitas e os sacerdotes que fugiram da necessidade daquele homem da parábola. E agora estamos vendo que esses discípulos aprenderam direitinho com Jesus. Estavam indo para o templo orar, mas quando ouviram o clamor do homem à porta do templo, pararam para dar atenção àquele homem. Meus irmãos, uma pergunta eu tenho para nós. O que nos leva a continuar seguindo à frente, seguindo adiante, vivendo a nossa vida, sem que paremos para observar a condição, a necessidade alheia, a dor alheia? Por que no nosso estilo de vida nós estamos tão apegados às rotinas, inclusive às espirituais, religiosas, e não paramos para considerar o clamor dos necessitados? Às vezes, irmão, para observar o clamor de quem nem está pedindo, mas que pela observação nós constatamos que estão precisando de socorro, de misericórdia, de compaixão. Pedro, nos diz o texto, quando o homem pediu, Pedro olhou para ele. João olhou para ele. Os discípulos olharam para aquele homem. Não desviaram o olhar. Não se fingiram de cegos. Não se fingiram de surdos. Mas apesar de terem tido um sucesso de conversão na igreja da qual eles eram líderes, apesar de estarem tendo o apreço, a admiração de milhares de pessoas naquele momento, eles pararam para ouvir a necessidade de um homem. Precisamos aprender com isso, irmãos. Porque pessoas de Deus não podem desviar o olhar dos necessitados do mundo. Homens e mulheres de Deus não podem se fazer de surdos e de cegos para a realidade daqueles que estão à porta do templo,
na realidade daqueles que não participam da oração, porque só ficam à porta, daqueles que estão carecendo de ajuda, porque não podem sozinhos mudar a própria situação. Mas às vezes, irmãos, o povo de Deus se faz de cego e se faz de surdo. Por que eu digo se faz? Porque não é. O povo de Deus não é cego e nem é surdo, mas se faz. E às vezes até na desculpa do culto, deixam de atender os necessitados. Aliás, o que nós vemos hoje, muito para a tristeza nossa, é que muitos chegariam diante deste homem e diriam para ele: me dê ofertas para que eu possa fazer algo por você. Pediriam ofertas ao miserável. Pressionariam aquele miserável a tirar do pouco que tinha, para que pudesse então, entre aspas, prestar favores espirituais. Esse é o triste cenário evangélico do nosso tempo. Um povo que foi chamado para fora. Um povo que foi chamado para anunciar o evangelho e levar esperança aos de fora. Mas que criou um aparato de entretenimento dentro, de modo que não saem de suas igrejas. Criam atividades, entretenimento, diversão, e com muita criatividade, diga-se de passagem, mas não estão atentos ao que estão à porta. Pois bem, temos aqui uma outra coisa importante a considerar. É que eles disseram: olhe para nós. Eles olharam fixamente para aquele homem. Aquele homem, então, foi convocado a olhar para eles. Olhe para nós. A gente tem também hoje ouvido muito dessa expressão: não olhe para nós. Olhe para Jesus. Não olhe para nós, olhe para Jesus. O que nós aprendemos aqui é diferente. Olhe para Jesus, autor e consumador da fé. Mas pode olhar para nós. Porque se você olhar para nós, você vai ver o que ele fez em nós. Mas a pergunta é: por que muitos pedem não olhe para nós, olhe só para Jesus? Irmãos, pense numa coisa. Quando esses homens pediram assim, olhe para nós, eles não estavam sendo soberbos. Não estavam querendo atração para eles. Quando eles estavam aqui pedindo olhe para nós, eles não ignoravam as suas próprias limitações. Eles sabiam, porém, que eles levavam o nome de Jesus e tinham uma missão. Então, quando eles disseram, olhe para nós, a palavra é a seguinte: olha, pode olhar para nós, porque nós estamos aqui em nome de Cristo. Nós fomos alcançados por Ele. Nós recebemos o Espírito dEle. Nós estamos em comunhão com Ele. E nós somos missionários nesse assunto. Nós temos a autorização dEle de falar em nome dEle. Então olha para nós, porque de fato Jesus entrou na nossa vida e nós somos pessoas transformadas pelo poder do Evangelho. Pode olhar para nós sim. Irmãos, qual que é o ponto que eu quero destacar aqui?
O que eu quero destacar aqui é o seguinte, irmãos. Nós podemos dizer para alguém, olhe para nós? Ou nós estamos com receio de fazer isso? Não, não olhe para mim. Não olhe para mim porque você não vai encontrar Cristo aqui. Não olhe para mim porque aqui você só vai ver o velho homem. Não olhe para mim, por favor. Não olhe para mim porque olhando para mim você vai descobrir do que eu estou cheio. E eu não estou cheio de Deus. Não olhe para mim porque eu não estou cheio de Espírito Santo. Não olhe para mim porque eu sou carnal. Eu não quero que você descubra isso. Então, por favor, não olhe para mim. Só olhe para Cristo. Meu irmão, se a nossa vida é pura arrogância, certamente não quereremos que alguém veja isso. Se a nossa vida é uma vida de um cristianismo falso, nós não quereremos que alguém identifique isso. Se estamos afundados em vaidades, egoísmo, avareza, mentira e vários pecados, realmente vai ficar muito desconfortável pedir para alguém, olhe para nós. Nesse caso, vamos preferir ser, sabe, aquele guarda-roupa que está todo bagunçado. Mas quando você fecha a porta, você só vê a estrutura bem montadinha dele. Então, a gente quer ser como esse guarda-roupa fechado. Não olhe para nós, porque assim você vai identificar coisas das quais eu deveria me envergonhar. Na verdade, não somente me envergonhar, mas coisas pelas quais eu deveria me arrepender. Coisas que eu deveria abandonar para a glória de Cristo. Pedro, porém, ele diz, olhe para nós. Então o homem olha com aquela expectativa de que vai receber alguma coisa. Agora eu fico pensando, no primeiro momento que Pedro começa a falar, deve ter dado um nó na cabeça desse homem. Porque a primeira coisa que Pedro fala é o seguinte, olha, eu não tenho ouro nem prata, acho que são pessoas... Puxa vida. Puxa vida. O cara vem, olha para mim, manda eu olhar para ele, eu olho no olho dele, a primeira coisa que ele fala para mim é que ele não tem dinheiro. Que chateação. Mas Pedro não apenas diz que não tem dinheiro. Pedro apresenta para ele uma coisa muito maior. O que você está pedindo eu não tenho. Mas eu tenho uma coisa que eu posso te dar. Na autoridade em nome de Cristo, eu apresento você a possibilidade de uma nova vida. De uma outra vida. De uma vida onde você não vai ser um escravizado. De uma vida onde você não vai ser alguém abandonado à sorte. De uma vida de alguém que tem um caminho, de alguém que tem esperança, uma real esperança. De uma vida de quem não fica à procura de esmolas, mas de uma vida que é vida e vida abundante. Agora pare para pensar numa coisa, irmão. Se Pedro sabia que não tinha dinheiro, e aquele homem estava pedindo dinheiro, não dá para pensar o seguinte, então Pedro tinha que ter passado direto. Não é verdade? Eu pensei uma coisa. Então veja, se afinal não tem o que essa pessoa está pedindo, então eu não vou parar para dar atenção para essa pessoa. Então Pedro
apesar de não ter o ouro nem a prata, ele para oferecer algo que aquela pessoa precisava muito mais do que o ouro e a prata. Eu quero considerar com você uma coisa, irmão. Todos precisam da palavra e da graça de Jesus. Todos precisam. Então, seja lá o que as pessoas estejam pedindo ou demonstrando precisar, nós temos o dever de oferecer a nossa atenção para dar a eles a esperança de Cristo. Precisamos falar com as pessoas sobre as riquezas da graça, mesmo quando elas estiverem pedindo outra coisa. Eu pensei numa coisa aqui, meu irmão. Eu acho que isso deve, tocar no nosso coração de alguma forma. Porque, veja, esse relato deve nos inspirar a uma coisa. E se Pedro não tivesse parado porque não tinha dinheiro? A gente teria esse relato para ler? Pensa. Ei, vocês dois, me dêem uma esmola. Tem uma coisa, João? Não tem não. E você, PT, não? Meu irmão, fica para a próxima. E vamos embora. Será que a gente teria esse testemunho para ler? O que eu quero pensar com você a esse respeito é o seguinte. Quantas coisas na vida nós queremos resolver e melhorar e consideramos que é o dinheiro que vai proporcionar esse bem desejado? Você já parou para pensar que, na grande maioria das vezes, a gente acredita de verdade que é só o dinheiro que vai trazer solução para as coisas? Você já parou para pensar que nós, muitas das vezes, atribuímos ao dinheiro a posição de ser a solução para tudo? E por causa disso, o que fazemos? Deixamos de dar atenção para as pessoas. Meu irmão, tem muita gente que você olha e fala assim, se eu tivesse um dinheiro eu ajudava. Mas se essa pessoa puder ter um tempo da sua atenção, se essa pessoa puder ter um tempo de conversa com você, puder desabafar com você, se essa pessoa puder ter um momento de oração junto de você, puder ter um abraço seu, essa pessoa vai ficar muito grata, porque você vai estar levando a ela, como Pedro fez aqui, daquilo que você tem. É verdade que em muitos casos a gente precisa realmente de ajudar com dinheiro, às vezes com alimento. Mas o que eu quero dizer, meu irmão, que não é só isso. O que esse homem precisava e era fundamental para a vida dele era de esmola e de dinheiro, porque essa era a realidade dele. Mas ele conhece algo muito melhor, porque pessoas de Deus chegaram e disseram para ele, olha, dinheiro a gente não tem, mas eu quero trazer a você esperança por meio do nome de Cristo. Em nome de Jesus Cristo, levanta, fica de pé e segue a sua vida. Amados irmãos, consideremos isso. A vida está em Cristo. E o que foi levado para aquele homem, naquele momento, foi a vida que Cristo dá. Observemos ainda uma coisa. O verso 7, olha o que nos diz. Segurando-o pela mão direita, ajudou-o a levantar-se, e imediatamente os pés e os tornozelos do homem ficaram firmes.
Certo teólogo observou uma coisa: o poder era de Cristo, mas a mão era de Pedro. Você percebe isso? Pedro estendeu a mão. Era o poder de Deus, mas Pedro precisou estender a mão. O milagre, irmão, que está acontecendo aqui, é o cumprimento de uma promessa messiânica. Isaías 35:6 já falava sobre esse Messias, sobre esse Salvador que seria enviado, que por causa dele coxos saltariam como cervos. Era o cumprimento de uma promessa. E nós estamos aqui diante do primeiro milagre apostólico depois do Pentecoste. Mas ressalta novamente, o milagre foi pelo poder de Deus, mas teve aqui um ato humano. Note, primeiro tivemos aquela chamada para olhar. Olhe para nós. E depois teve a mão estendida. Meu irmão, nós temos disposição para olhar e estender as mãos para alguém? Essa é a pergunta que devemos nos fazer. De modo extraordinário, nos conta Lucas que o homem se ergueu, esse homem se colocou de pé, ele andou, ele saltou, ele louvou a Deus, e depois ele entra no templo. Ele está junto dos discípulos agora. Ele não é mais alguém que está à porta. Ele é alguém que está dentro do lugar de adoração, orando junto com os discípulos, adorando a Deus. A graça de Deus retirou aquele homem da margem da fé e lhe deu uma nova vida. Ele não recebeu as esmolas que pediu. E sinceramente, eu acho que ele nem sentiu falta dessas esmolas. Ele saltou de alegria, porque ele recebeu algo muito superior. O ex-coxo entrou no templo e adorou. E o seu lugar agora não era mais a porta, mas era junto aos adoradores. A conclusão, o ponto final aqui, meus irmãos, é que o povo reagiu. Eles viram, peraí, quem que é aquele que está ali? É o coxo que ficava na porta do templo? Irmãos, ele estava tão feliz, que o texto vai dizer para a gente, que ele não desagarrava de Pedro e João. Ele ficou juntinho deles. Queridos irmãos, ele ficou junto. Deixa eu encontrar aqui onde está exatamente o que eu disse agora. E de um salto, verso 8, pôs-se em pé e começou a andar. Depois entrou no pátio do templo, andando e saltando e louvando a Deus. Quando todo o povo viu andando e louvando a Deus, reconheceu que era ele o mesmo homem que costumava mendigar sentado à porta do templo, chamada Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados do que tinha acontecido. Meus irmãos, eles viram aquela cena e eles logo foram se aproximar. O que aconteceu com esse pedinte? O que aconteceu com esse homem? A pergunta que ecoou naquele ambiente, a pergunta que instigou o coração de todos ali: o que aconteceu com esse homem que não podia se mover? O que aconteceu com esse homem que dependia de ser carregado todos os dias para a porta do templo? Estamos vendo ele andando, saltando de alegria e adorando a Deus. O que foi que aconteceu com esse homem? Olha a pergunta que certamente teve naquele ambiente.
Quem deu àquele homem a condição de estar no templo sem ser carregado? Quem fez aquele homem sorrir novamente? Quem o colocou em condições de decidir agora onde ele vai pisar? Quem colocou louvores na boca daquele homem? As pessoas que estavam habituadas a ver o homem à porta, agora querem se aproximar dele. Queridos, todos sabiam naquela comunidade que aquele homem nunca tinha andado na vida. Aquele homem não sabia o que era ficar de pé. Mas por causa de Cristo, esse homem agora tinha a dádiva de saltar. Saltar. A resposta para essa pergunta deles, Pedro vai dar a partir do verso 11, que não entraremos hoje, mas vamos falar disso no próximo domingo. O que eu gostaria de hoje pensar aqui com você é o significado dessa mensagem para nós, como eu falei na introdução. Irmão, perceba que a igreja está aqui representada por Pedro e João. Aqueles homens não tinham prata nem ouro, mas tinham uma autoridade delegada por Cristo, e por isso podiam dizer: não temos prata e nem ouro. Aliás, irmãos, é triste que muitos ambientes que se chama igreja estão somente interessados em prata e em ouro, e não tem mais do que isso para oferecer. Pedro e João representavam a igreja que não tem ouro e nem prata, mas tem graça de Deus para compartilhar. A igreja que não ignora a miséria das pessoas, que fixa o olhar no necessitado e que se põe à disposição para socorrer e para dizer: há uma verdadeira esperança para quem está à porta. O coxo, ele é uma figura do mundo caído. Porque veja, da mesma forma que o coxo nasceu sem andar, o homem nasce no pecado e é incapaz de caminhar de forma a agradar a Deus por conta própria. O coxo é uma representação do homem sem Deus, que nasce sem a condição de caminhar, nasce sem a condição de ser um adorador, nasce sem a condição de ser um adorador dentro do templo. O coxo é essa representação. O coxo é a representação do mundo que busca paliativos, que vive todos os dias em busca de esmola, de pouca coisa para viver no dia a dia. O mundo que vive querendo esmola para solucionar um problema que é muito maior. Nenhum dinheiro desse mundo resolve o problema do mundo. Aliás, o problema do mundo é o amor ao dinheiro. Então muitos vivem como esse coxo, pedindo esmola para resolver um problema que não pode ser resolvido sem Cristo, porque o problema do homem é espiritual. Mas aí temos a graça divina, irmãos. Nós temos a representação da igreja em Pedro e João. Temos a representação do mundo no coxo. Mas nós temos aqui a representação da graça divina
quando a igreja, ela anuncia as boas novas ao mundo. Porque quando eles param para dizer àquele homem que esperava uma moeda, que Deus tinha algo muito superior para eles, a graça supera a expectativa daquele coxo. Porque o que ele recebe é infinitamente maior do que aquilo que ele acha que precisa. E só um ponto que não podemos deixar de considerar é que esse homem foi restaurado completamente. E isso aponta para o que vai acontecer no porvir. Quando na vinda de Cristo vai acontecer uma transformação, uma restauração absoluta e total na vida de todo aquele que é chamado povo de Deus. Concluindo então, as pessoas esperam receber alguma coisa. E o que vai fazer diferença, irmãos, é o que nós estamos prontos para oferecer. O que nós estamos prontos para oferecer? O mundo, como esse coxo, vive sem esperança, à procura de recursos que possam atenuar as suas dores, de algum ópio que possa trazer para eles algum momento de prazer. A igreja vai ficar calada, a igreja não vai dizer nada, a igreja vai passar direto porque precisa orar, a igreja vai passar direto porque tem atividades para realizar, ou a igreja vai ouvir o clamor de milhares como esse homem, que estão do lado de fora, pedindo algum tipo de ajuda. Queridos, em nome de Jesus, vamos ser igreja como Pedro e João foram aqui. Vamos ensinar para as pessoas que a felicidade não está nas esmolas desse mundo. E quando eu digo esmola nesse mundo, eu estou falando de qualquer riqueza nesse mundo. Porque qualquer riqueza, qualquer conquista desse mundo, em comparação com aquilo que a graça de Deus concede, é esmola. Porque o que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Em nome de Jesus, que possamos ter a ousadia de dizer para o mundo: eu não tenho ouro nem prata, mas eu tenho uma coisa para te dar. Em nome de Jesus, há uma nova vida para você. Oremos. Pai, clamamos por misericórdia e compaixão. Estende as tuas mãos sobre nós. Nos ajuda, Deus, para que sejamos homens e mulheres cheios do Teu Espírito, cheios de convicção, cheios de fé, cheios de autoridade, entorpecidos pelo senso da missão e dispostos a anunciar para o mundo que perece que só no Senhor há vida verdadeira. Para que um dia, Pai, tanto nós, como aqueles que ouvirem a pregação por meio de nós, possamos estar juntos em adoração, na presença do Senhor, na eternidade e por toda a eternidade. Em nome de Cristo. Amém. Amém, queridos?